Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do CDC Cast Falando em Consumo, o podcast da Associação Cearense de Defesa do Consumidor. E, pessoal, hoje a gente vai trazer convidadas incríveis, né? A gente vai trazer um debate muito bacana, uma conversa muito legal sobre histórias que se confundem, né? Nossas convidadas hoje são a professora Cláudia Lima Marques, a professora Amélia Rocha e o presidente da nossa associação, Tiago Fujita, em que a gente vai conversar sobre as lutas que são enfrentadas pela defesa do consumidor, todo o sistema nacional, a importância das associações, a importância das comissões, a importância de todos os grupos de fiscalização e defesa do consumidor, para que nós possamos ter uma segurança jurídica, para que nós possamos ter uma defesa do consumidor cada vez mais forte e que o consumidor brasileiro se sinta amparado, né? Então a ideia é que a gente tenha um bate-papo leve. Seja bem-vinda, professora Cláudia. Bem-vindo, professora Amélia, bem-vindo, Tiago. A ideia é que a gente tenha um bate-papo realmente bem mais leve, né, sobre essas histórias que confundem-se também com a nossa vida, né? Nós somos pessoas que atuamos na defesa do consumidor e a gente sabe que não é fácil, não é uma batalha fácil. A professora Cláudia Lima Marques é uma das maiores referências na defesa do consumidor do nosso país. A professora tem envolvimento direto com vários projetos de lei de alteração direta do CDC. Atualmente, assim, professora, a gente, como conversamos, não é um momento de palestra e a gente não vai fazer aquelas introduções mais formais, né? Mas como a professora Amélia mencionou, quem estuda direito e quem estuda direito do consumidor sabe quem é Cláudia Lima Marques. Todos nós estudamos pela sua obra, todos nós acompanhamos o seu trabalho, então o seu próprio nome já lhe precede, né? E a professora Amélia também, professora, defensora pública, uma das grandes referências aqui do nosso estado. E o Tiago Fujita, que é o nosso presidente também, já há muitos anos na frente da defesa do consumidor aqui no Ceará, também um grande nome, né? E assim, pessoal, deixo vocês à vontade, né, para que a gente possa iniciar esse papo. Passo primeiramente a palavra à professora Cláudia Lima Marques. Bem-vinda, professora. Muito obrigada, é um grande prazer e honra estar aqui nesse podcast. Queria fazer um agradecimento à Associação Cearense de Defesa do Consumidor, a CDCOM, por esta possibilidade de estar aqui com os amigos, Amélia Rocha e com o Dr. Tiago Fujita, com o Dr. Vladimir, né, para conversar sobre as lutas do direito do consumidor, não é? A primeira vez que ouvi falar de direito do consumidor, eu estava fazendo meu mestrado na Universidade de Tübingen, e ali havia um seminário, né, uma disciplina, que era sobre a evolução da ideia de contrato. E eles começavam lá nos romanos e tal, e chegaram ao ápice da evolução da ideia de contrato era o direito do consumidor. Eu achei aquilo tão impressionante, eu disse, eu quero me especializar nisso, né? Na época eu já estava com um mestrado em outra área, direito internacional privado, né? Mas eu disse, eu vou me especializar nisso. E tinha um congresso lá em Portugal, em Coimbra, e nesse congresso tive o prazer e a honra de encontrar o palestrante brasileiro, que era o ministro Antônio Herman Benjamin, na época jovem, também fazendo o seu mestrado na Universidade de Illinois, que é o lugar assim da análise econômica do direito, né? Ele fez uma palestra impressionante sobre condições gerais contratuais, cláusulas abusivas, né? E eu me apaixonei, eu digo, não, é isso aí que eu quero escrever. Maravilha, professora. E assim, é muito bacana quando a gente tem acesso à história, à origem, né, da paixão pela defesa do consumidor. Inclusive, até sugiro aqui, quebrando um pouco o protocolo, que a gente também vá por essa linha, né, Amélia, que você também fica à vontade, para falar também sobre o que lhe levou a ser apaixonado pela defesa do consumidor, né? Mais uma vez, seja bem-vinda. Passo a palavra a você. Obrigada, Vladimir, obrigada, Fujita, por essa oportunidade de estar aqui com a professora Cláudia Lima Marques, que inspira todos nós. Tem uma frase de Couture, né, processalista uruguaio, que ele disse que o ser humano pode criar o melhor sistema de justiça, mas ele valerá quantos valem os seres humanos que o aplicam. Então, a minha história no direito do consumidor passa muito pelo exemplo da professora Cláudia, né? E aqui ela não gosta de fazer ódio a pessoas, e não é, professora, não tem. Mas eu acho que os bons exemplos eles têm que ser cada vez mais difundidos para que eles sejam repetidos, né? Tem uma frase atribuída a Santo Agostinho, tenho certeza que não
não é dele, que diz que se o ser humano soubesse as vantagens de ser bom, seria bom até por egoísmo, né? E que se as pessoas soubessem a vantagem de ser honesto, seria honesto até por sacanagem, né? Então, nesse sentido, nem que seja para receber a homenagem, que as pessoas sigam esses exemplos. Então, na minha faculdade, eu fiz faculdade aqui na Faculdade de Direito da UFC e participei da primeira turma do CAJU, do Centro de Assessoria Jurídica Universitária. E nós trabalhávamos muito com a política urbana, mas já tínhamos nessa época, nós não tínhamos direito do consumidor como disciplina na faculdade. Então, nós trabalhávamos um pouquinho de direito do consumidor quando víamos contratos, mas era pouquinho mesmo. E eu fiz a faculdade relativamente recente, de 94 a 99. Mas, na especialização, na pós-graduação, eu vi direito do consumidor. E acho que eu nunca contei isso para a professora Cláudia, foi justamente uma discussão sobre consumidor equiparado, sobre bystander, né? Que era algo muito inusitado para mim. Eu digo, espera um pouco. Então faz sentido. Esse direito é um direito que leva o fato além da forma, né? Então que o contrato ele é muito. Eu preciso colocar a verdade da vida, né? A verdade. Se eu compro uma coxinha e um refrigerante, é um contrato, embora eu não tenha duas vias de igual teor e forma, com duas testemunhas assinadas em cartório. E foi o livro dela que disse, olha, não é loucura eu pensar assim. tem esse fundamento. Então, como nós falávamos aqui no off, é que hoje quem estuda direito, né, quem estuda direito privado, quem estuda direito do consumidor e não conhece a professora Cláudia Lima Marques, não estudou direito com D minúsculo, né? Então, é esse sentido, né? Tanto que meu filho, que está aqui agora no off, com a gente, ele tem até, vê alguém, você vai encontrar alguém famoso, aí ele diz assim, mas é famoso que nem a Cláudia Lima Marques? Professora, então é realmente só para dizer que é muito importante para nós do Ceará, né? A CDCOM, ela nasceu, né, muito da sua doutrina, então o Tiago vai ter condições de falar disso. E, nesse contexto também de personalidades, eu quero quebrar o protocolo para fazer uma homenagem, né, ao ministro Paulo de Tarso Severino, né? Tarso Severino, que nos deixou recentemente e que, sem dúvida nenhuma, foi que participou muito de todas essas lutas, né? Então, no prefácio do livro dele, Responsabilidade Civil do Fornecedor, ele conta uma história muito interessante de um caso de um aquecedor que quebrou em um hotel no interior do Rio Grande do Sul, que ele julgou quando ele era juiz, e se já tivesse o Código de Defesa do Consumidor, o julgamento seria outro e seria muito mais fácil. E ele levou toda essa teoria para as decisões mais vanguardistas, né, em direito do consumidor. Fará muita falta no Superior Tribunal de Justiça. Perfeito, Amélia. E assim, até quebrando um pouco novamente o protocolo, professora Cláudia, realmente o Vinícius ele é seu fã, viu? Porque a gente no off aqui nas gravações, você fez uma ligação e ele disse, mamãe, Cláudia Lima Marques aqui no telefone. Então, é realmente 100% concreto essa admiração aí pela professora. Tiago, bem-vindo, né? E assim, é muito bacana a gente ter essa troca entre pessoas que têm origens diferentes na defesa do consumidor, mas que todas as histórias aqui se confundem. Você, Amélia, mencionou a importância da professora Cláudia no seu início. E eu tenho certeza que o Tiago vai adiantar, mas eu conheço o Tiago de longa data e eu sei que você também tem importância direta na paixão do Tiago pela defesa do consumidor. Então seja bem-vindo, meu amigo, pode ficar à vontade. Uma honra estar aqui, né, na presença de pessoas realmente tão representativas para o país. Eu tenho que dizer que antes mesmo de entrar na faculdade de Direito, eu sempre pensei que nós viemos ao mundo para fazer diferença, professora Cláudia. Eu acho que todos que estão aqui, isso é até bíblico, né, que cada um tem o seu talento. Uns têm talentos que conseguem multiplicar por 2, por 5, por 10, Sim. Mas foi no talento da professora Amélia, que era minha professora na faculdade, na Universidade de Fortaleza, que me inspirou a dizer, eu também quero fazer diferença. E eu lembro muito bem, na teoria geral do direito consumidor, minha professora Amélia, e hoje é minha grande amiga, viu, professora Cláudia? Ela dava uma ênfase à teoria geral, que são os 7 primeiros artigos, ela dava uma ênfase especial.
e falava no artigo 4º. E esse podcast, tenha certeza, que é muito baseado na educação para o consumo. Uma educação para o consumo que pode falar para advogados, que pode falar para consumidores, que pode falar para empresários, nem digo pode, na verdade deve falar. Então, eu me baseei muito na inspiração pessoal da minha amiga Amélia Rocha e a parte de estudo não tem como não estudar Cláudia Lima Marques, né? O seu livro de contratos é muitas páginas, mas valiosíssimas as contribuições, e eu tenho que agradecê-la profundamente, porque é uma pessoa extremamente disponível, professora Cláudia. Não há um chamado que a Associação Cearense de Defesa do Consumidor, e quando eu estive também à frente da OAB, na Comissão de Defesa do Consumidor, oportunidade na qual eu quero agradecer também, professora. A senhora era vice-presidente e a presidente Maria Miranda sempre deu todo o espaço para que os estados pudessem auxiliar na mudança e na melhoria do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, com as contribuições da OAB, que é tão importante. Então, eu queria, nesse início de podcast, falar o quão importante é, meus amigos, acreditar que você pode fazer a diferença. E, a partir dessa crença, de fato, você se dedicar. Sim. São muitas noites mal dormidas, são muitas horas de viagem, horas de estudo, mas vale a pena, porque você pode mudar a vida de pessoas, né? E aqui, minha amiga Amélia Rocha mudou muito a minha vida por me incentivar através do propósito, que eu acredito que é fundamental. Eu acho que os podcasts são importantes não só para você aprender matéria, mas você falar sobre vida. E eu tenho certeza que esse diálogo aqui vai ser muito frutuoso, porque vai trazer experiências de pessoas que mudaram a lei, mudaram entendimentos do próprio Poder Judiciário e, enfim, chegou na ponta. Porque, como já diria John Kennedy, todos nós somos consumidores. E todos nós somos consumidores todos os dias. Então, esse debate aqui pode ter certeza que vem em cima de uma matéria que atinge a todas as classes, a todos os gêneros, enfim, a todas as pessoas. Então, muito obrigado e vai ser muito bom compartilhar com vocês essa mesa de debate. Perfeito, Thiago, obrigado. E assim, pessoal, é fantástico como o direito do consumidor é apaixonante, né? Justamente por isso. Essa frase do John Kennedy, ela reflete muito como o consumidor, todos nós somos consumidores. E o tempo inteiro, o fornecedor também é consumidor. Então, é um direito que muito interessa a todos. Por isso, a importância da gente difundir, buscar difundir cada vez mais, né? Professora Cláudia, se pudesse tecer um pouco sobre essa evolução da defesa do consumidor dentro da sua trajetória, né? A gente sabe que houveram participações diretas em alterações de lei, né? Praticamente, como bem disse a professora Amélia Rocha, muitas vezes praticamente fazendo as vezes de legisladora, né? Influenciando diretamente no nosso Código de Defesa do Consumidor, e é uma legislação que, assim, eu sempre acho interessante a gente repetir isso, que é referência no mundo, né? Referência internacional. Então, pode ficar à vontade, o espaço aqui é seu, e para falar mais sobre esse histórico, né? Eu tive a honra de participar no Ministério da Justiça quando estavam elaborando o Código de Defesa do Consumidor, né? A comissão liderada pela nossa saudosa professora Ada Pellegrini Grenoble, também uma grande jurista, né? E na pessoa dela eu faço uma homenagem a todos esses pioneiros que fizeram o Código de Defesa do Consumidor. Eu era assessora do ministro da Justiça, na época o ministro Brossard, e ele me designou para acompanhar esses trabalhos. Eu já conhecia o ministro Antônio Raimundo Benjamin, né, hoje ministro, e o professor Nelson Neri, que tinha estudado comigo na Alemanha, né? Então, eu fui acompanhando os trabalhos deles, foram realmente, eu diria, um trabalho de direito comparado, o Código de Defesa do Consumidor, que é de 1990, né, uma grande obra do legislador brasileiro, né? Essa comissão de experts foi realmente brilhante, não só na parte processual, que é ótima, né?
mas essa ideia do princípio da vulnerabilidade, no artigo 4º da Política Nacional de Defesa do Consumidor, né, o princípio da boa-fé, no inciso 3º, e tem um artigo ali, que é o artigo 4º, inciso 8º, né, que é a ideia de um princípio do estudo constante das modificações de mercado, né, porque isso também é muito interessante no direito do consumidor, né, ele começa um pouco contratual, um pouco do fato do produto, né, ou dos produtos defeituosos, e ele evolui para todo esse consumo de plataformas hoje, esse consumo digital, a própria democratização do crédito, né? Então, acompanhar essa evolução da sociedade brasileira, né? Talvez em 1990 estava mais interessada no acesso a produtos de qualidade, né? Tanto que temos a teoria da qualidade dentro do Código de Defesa do Consumidor. Hoje nós somos esse misto de serviços essenciais, serviços públicos, né? Ou ex-públicos, hoje privatizados, né? Mas também de coisas mais básicas assim para a sobrevivência, até coisas absolutamente materiais, digitais, todo esse diálogo com a proteção de dados, né? Então, o consumo no direito do consumidor, não é? Ele é em constante evolução. Eu, então, trabalhei no Ministério da Justiça de 88 a 90, e depois fiz o concurso na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, voltei para Porto Alegre, e então começo a dar aulas, né? Inicialmente de direito dos contratos, direito à ação privada, mas não ainda direito consumidor, como muito bem disse a Amélia, né? As universidades vão demorar um pouco para incorporar essa cadeira no sentido autônomo, né? Mas eu tenho a honra de ter fundado a cadeira de Direito Consumidor, né, que aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul é nacional e internacional. Eu sou professora também de Direito Nacional Privado. Né? Então, essa evolução foi muito bonita, mas a evolução do Brasil, principalmente o que Antônio Hermann Benjamin chama de bancarização da vida privada, né, vai chegar num ponto, a partir de 2004, com crédito consignado, né, e com a decisão em 2006 da ADIM dos bancos, né, porque primeiro teve uma dúvida se o Código de Defesa do Consumidor se aplicava aos bancos. Né? Eu acho que uma das grandes decisões, eu diria assim, visionárias, que dão esse impacto do Código de Defesa do Consumidor como modelo, né, um modelo, por exemplo, do Código do Peru, de Defesa do Consumidor. Né? Por que é modelo? Né? É modelo porque aproximou o regime da compra e venda, né, dos DARES, né, dos produtos, ao regime dos fazeres, dos serviços e dos produtos imateriais. Então, com isso, deu vamos dizer, uma grande longevidade, né, do Código de Defesa do Consumidor. E a ADIM dos bancos é sobre o parágrafo 2º do artigo 3º, sobre a definição de serviço, né? Porque, ao definir serviço, o Código menciona, né, qualquer atividade fornecida no mercado de consumo mediante remuneração, então pode ser pago direto ou indiretamente, né? Por exemplo, pago com os dados, né? Então fica bem atual, né? Fica bem mundo digital, né? Inclusive os de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária. E a ADIM dos bancos tenta dizer que isso é inconstitucional, com base lá na antiga versão do artigo 172, né? Da Constituição, que depois vai ser mudado, enfim. Mas, de qualquer maneira, depois da ADIM dos bancos, fica muito claro que o Código de Defesa do Consumidor se aplica, assim, a todo o sistema financeiro. E esse sistema financeiro, cada vez mais democratizado, leva a esse fenômeno que é o superendividamento. Né? Então, eu realmente fiquei acompanhando sempre isso, sou editora da revista de Direito Consumidor, a convite do ministro Benjamin, não é, que é o seu fundador, e se observava assim grandes polêmicas e grandes dificuldades na concessão do crédito. Infelizmente, o Brasil é um país muito agressivo na concessão de créditos, os intermediários, os pastinhas, eles tendem, infelizmente, a abusar das pessoas de menor educação financeira ou educação formal, os analfabetos, os idosos, né?
E, por isso, depois da vitória da ADIM, em 2010, o Parlamento Brasileiro chama uma atualização do Código de Defesa do Consumidor. Eu vou ser a relatora geral dessa comissão, que é presidida pelo eminente ministro Antônio Herman Benjamin, e ele me convida para relatora geral. Então, eu pude participar, vamos dizer, do nascimento do código e desse momento de atualização. E não havia outra temática mais importante que essa, que é a temática que entrou agora no código, né, com a Lei 14.181 de 2021, e que é a temática do crédito responsável, da melhoria dessas práticas de crédito, de concessão de crédito no país, e o problema, o outro lado da moeda, né, que consumo tem um outro lado, consumo e crédito tem um outro lado, que é o superendividamento, porque acidentes da vida acontecem, né, as pessoas ficam doentes, tem redução de renda, desemprego, isso no mundo inteiro, né, e aqui o superendividamento não tinha uma saída, né, só tinha a falência da pessoa jurídica, não tinha saída a não ser a essa hora prevista no Código de Defesa do Consumidor. Então, essa foi a grande temática da atualização, mas três outros temas entraram. O mais importante é o do projeto de lei 3514, que é a atualização para o mundo digital, porque em 1990 ainda não temos o www, né, que é essa plataforma que vai sustentar o comércio eletrônico e hoje a economia do compartilhamento, né, as plataformas tipo de transporte, Uber, Airbnb, todas essas plataformização da economia, né? E o mundo digital tem duas outras características, né? Ele tem muito a ver com o consumo sustentável, que é um tema também da atualização, e com o comércio ou consumo internacional. E aí eu consegui juntar os meus dois amores, que era direito do consumidor, principalmente contratos, né? E direito internacional privado. E tenho trabalhado, inclusive na ONU, na Organização Mundial do Turismo, né? Em códigos de ética, no Código Internacional de Proteção do Turista, que também é um consumidor, né? E assim eu vou juntando o direito internacional privado e a proteção do consumidor. Mas essas são as quatro temáticas da atualização. Infelizmente, a parte processual, ela, que era o projeto que a professora Ada tanto defendia, ela não foi aprovado no Congresso Nacional. Esses outros foram aprovados por unanimidade, mandados para a Câmara. Um foi aprovado como lei em 2021, em plena Covid, o outro, o projeto 3514, ainda está para ser aprovado. Mas eu diria que houve do Parlamento Brasileiro e do movimento consumerista, né, o Brasilcom, aqui teve uma entidade, também uma ONG, né, como a CDCom, teve um papel muito importante. O IDEC também teve um papel muito importante, não só na ADIM dos bancos, para frisar a constitucionalidade e essa aplicação ampla do direito do consumidor, né, em todos os mercados, mas principalmente para ficar estudando o direito do consumidor, as mudanças na economia, as mudanças no mercado de consumo e propondo sempre uma atualização, não é? Por isso que aproveito esse podcast para dizer, olha, nós temos que aprovar o projeto de lei 3514, que atualiza o CDC para o mundo digital. Já está tarde, e nós estamos vendo aí, tem projeto de fake news, tem projeto da inteligência artificial, e parece que o Brasil, vamos dizer, esquece a grande fonte, né, dos dados que hoje estão sendo tão compartilhados, que são os consumidores, né? O mercado de consumo é que fornece os dados para esse mundo novo, né, que é o mundo digital. Então, eu tive esse prazer de acompanhar toda essa evolução e pude ajudar nas comissões, né? Também sou da comissão do Marco Legal da Inteligência Artificial, que também é um temaço, que tem muito a ver com o consumo, e são temas que não vão desaparecer, só tende a piorar, e por isso que nós precisamos estar constantemente estudando esse mercado e fazendo sugestões de melhoria. Perfeito, professora. Amélia, dentro desse contexto assim, de evolução, né? Aqui dentro do nosso estado, do nosso país, qual é a sua visão assim, dessa evolução que houve no CDC, né, dentro desse contexto que a professora mencionou?
o consumo ele faz parte do nosso cotidiano, né? Então ele interessa até aquele que acha que o direito do consumidor não impacta na vida dele. Porque todos nós já participamos de relações de consumo, consciente ou inconscientemente, em todos os aspectos. Em 1990, se alguém dissesse que nós íamos ter um telefone celular, que você poderia fazer uma ligação via WhatsApp, sem pagar diretamente, né? Porque muita gente ainda acha que é de graça, Sim. e não é. Está pagando com os dados. Sim. Né? Para um amigo que mora na Austrália, por vídeo, ia achar que estava assistindo muito Jetsons, que era ficção científica. E hoje essa é a verdade. Então, como a professora Cláudia bem lembrou, um dos princípios do direito do consumidor é justamente o estudo constante das modificações do mercado de consumo. Então, é como o próprio código, ele mostrou que ele não pode ficar parado, porque todo dia, né, tem um vírus novo, todo dia tem uma prática abusiva nova. Então, nessa perspectiva, é preciso andar em muitas frentes, né, que ao mesmo tempo que nós precisamos atuar no marco legal, né, como a professora Cláudia muito bem demonstrou, né, resumiu as principais conquistas ao longo desse período, mas não podemos nos descuidar, né, de também levar essa visão para o sistema de justiça. E talvez hoje, um dos maiores desafios que eu vejo, embora a gente já tenha avançado muito, né, e aí tivemos essa convergência, 1990 nós tivemos o Código, 1988 tivemos a criação do STJ, né, o antigo Tribunal Federal de Recursos, e se transformou no STJ, já absorvendo os 33 ministros, e logo em seguida, em paralelo, tivemos a criação do Brasilcom e tivemos a criação da RDC, da Revista de Direito do Consumidor. Então, são contextos que talvez o desavisado não perceba, porque o que deu força ao Código, né, 11 de setembro de 1990, Jornal Nacional, Cid Moreira, falando hoje, promulga o Código de Defesa do Consumidor, foi uma lei que tem uma repercussão, mas ninguém sabia o que era. Então, até hoje, um dos principais desafios é nós vermos que contrato de consumo não se confunde com contrato civil, não se confunde com contrato empresarial. Se eu compro um carro de ti, e são duas pessoas que trabalham com direito, que não trabalham com carro, que estão comprando, que estão vendendo entre si, são duas pessoas iguais. Se eu compro um carro de uma concessionária, eu tenho uma relação de desigualdade. E justamente para tratar igual, eu preciso tratar desigualmente. Então, se a gente traz isso para a realidade bancária, que é uma questão transversal, hoje eu atendi 9 pessoas pela manhã na defensoria. As 9 tratavam de questões bancárias, desde uma pessoa que investiu R$5.000 em uma empresa de bitcoins, ao idoso que teve um empréstimo sem solicitação. Então, essas questões elas são completamente transversais. Só que o sistema de justiça ainda não percebeu isso. Ainda se tenta aplicar, ainda é muito comum se vê uma petição inicial, se vê uma decisão judicial misturando Código Civil com Código do Consumidor, né? Então, uma vez eu trabalhava com um grande juiz, um dos melhores juízes que eu já trabalhei, e a sentença ela misturava Código de Defesa do Consumidor com Código Civil. Eu embarguei de declaração para saber, a contradição para saber se era fundamentada no Código Civil ou no Código de Defesa do Consumidor. E eu vi que tinha uma angústia muito grande para dizer assim, mas qual a importância disso, né? Naquelas conversas que a gente tem na secretaria? Eu digo, muda tudo. É como se você tivesse a oportunidade de ir para Jericoacoara de helicóptero e optasse ir pela BR, né, no ônibus pinga-pinga. Então, se o Código do Consumidor ele traz um caminho que é o caminho do helicóptero. Você chega lá, indo pela praia e chegando com conforto. Então, se você opta o caminho do... Amélia, deixa eu só fazer uma colocação. Eu lembro das suas aulas, você tem uma analogia que é perfeita sobre o Código de Defesa do Consumidor. A Amélia, professora Cláudia, ela falava que o Código de Defesa do Consumidor é como uma festa de 15 anos. Tá? Numa festa de 15 anos, se você prepara uma festa para 200 pessoas e vem 300, ela não vai atender da forma adequada. Entretanto, se você faz uma festa para 200 pessoas e só chegam 50, você pode observar que toda a preparação que você fez fica ociosa e acaba não atendendo, de certa forma, para aquilo que ela se tornou, aquilo que ela iria se tornar, né? Aquilo que ela veio. Então, eu só queria fazer esse parêntese, que é perfeito. Eu vendo você falar, Amélia, eu lembrei das nossas aulas, que é isso mesmo. O código ele precisa
atender, ele é muito bom, mas ele precisa ser utilizado, ele precisa ser interpretado de uma forma adequada. Não é nem para tornar toda a vida o consumidor alguém que tem razão, como aquela velha frase, o cliente tem sempre razão, não é isso. Nem sempre tem. Mas também, principalmente o Poder Judiciário, ele precisa interpretar essa norma tão avançada para que os convidados para a festa de 15 anos consigam receber do legislador, no caso, de quem convidou o presente, que é o Código de Defesa do Consumidor. Há uma subutilização muito grande, né? Aquela música do Raul Seixas, só usamos 10% da cabeça animal. Hoje a gente só usa 10% do código em muitas coisas. Por exemplo, quando eu comecei, eu fui defensora de vara civil, e eu lembro que peguei um processo físico na época, né, e que tinha quase 700 páginas. Era um caso de uma senhora que não reconhecia, uma senhora idosa que não reconhecia o empréstimo. Uhum. E toda a discussão, professora Cláudia, era sobre a produção da prova. Aí eu fiz apenas uma petição, chamando feita a ordem, fiz o retrospecto, né, de toda a marcha processual, mas disse: aqui é fato do serviço. Fato do serviço é inversão legal do ônus da prova. Artigo 14, parágrafo 3º. Então, essa discussão aqui, esse 4º agravo de instrumento, isso foi antes de 2015, essa discussão toda aqui ela é inócua. Sim. Então, por quê? E por que se discutiu tanto e se passou mais de 6 anos de tramitação? Por desconhecermos o Código. Até a inversão judicial. Por exemplo, o artigo 6º, inciso 8º. Até hoje, ele é conhecido como o artigo da inversão do ônus da prova. E a inversão do ônus da prova é uma migalha do banquete que ele pode oferecer. Porque o direito básico não é a inversão do ônus da prova. O direito básico é o direito à facilitação da defesa dos seus direitos, de que é exemplo a inversão do ônus da prova. E aí, né, dentro dessa perspectiva, dessa evolução, eu acho que chegou a hora, né, já sabemos a lição, só nos resta aprender da gente aplicar tudo isso, né? Aplicar de uma maneira sistêmica. Nós temos, inclusive, tivemos uma grande vitória semana passada na Defensoria do Ceará, porque o entendimento corrente é que, se você foi assaltado e a senha estava junto com o cartão, o banco não tem responsabilidade nenhuma. Então, chegou uma senhora, 74 anos de idade, em pânico na defensoria, nunca tinha feito um empréstimo na vida, e disse: não, mas eu fui no PROCON, o banco disse que é uma questão de segurança pública, que não tem responsabilidade, porque eu estava com a senha. Doutora, mas eu não ia lembrar. Se não fosse assim, eu não ia conseguir usar. Então, a partir daí, a gente passou a defender. Partiu do pressuposto que era, e disse: olha, ela estava com a senha assim. Mas era crível que uma pessoa de mais de 70 anos de idade, ela precisasse andar com a senha. Agora, o banco foi que criou o campo propício da fraude. Porque quando nós puxamos todo o histórico, ela nunca pediu o limite de crédito, ela nunca tinha utilizado o limite de crédito. Se não tivesse o limite de crédito, não tinha tido fraude. E o sistema antifraude não ligou uma vez para saber aquela série de movimentação completamente atípica. E se a mesma diligência que o banco teve para implantar a linha de crédito unilateral, ele tivesse tido para chamar a consumidora lá, pedir para ela fazer a biometria, hoje qualquer transação que a gente faz pede a senha numérica e pede a biometria. A fraude não tinha acontecido. Fortuito interno, risco, falha de segurança do serviço. E nós conseguimos uma tutela de urgência, suspendendo os descontos. Ela ganha R$ 1.302, esses descontos eram quase R$ 500. Então, nós conseguimos a suspensão liminar dos descontos. E aí, agora, no projeto de lei que redundou na Lei 14.181, a professora Cláudia levou muita porta na cara. Né? Muita gente disse: olha, não adianta. Né? Então, não adianta, não vai, isso não vai passar. Não vai, e se não fosse pela insistência, água mole em pedra dura, nós não tínhamos hoje um reconhecimento formal. Por quê? Porque nós temos o mito da lei. Né? Então, e tudo isso eu estou concluindo, eu falei para dizer que a doutrina é uma grande fonte do direito. Né? Por exemplo, quando a doutrina da professora Cláudia influencia o ministro Sanseverino, que deixou inúmeros, e aqui mais uma vez homenageando, agora eu perdi um pouco a esperança, a gente encontrava uma decisão monocrática dele que dizia: não vale a pena lutar. Então, que está lá no voto do ministro Herman Benjamin, que está lá no voto da ministra Nancy Andrighi, essa doutrina
ela faz mudar o direito, né? Então, nós temos que... E principalmente depois de 2015, que nós temos um Código de Processo Civil que privilegia o precedente. Então, os advogados, advogadas, promotores, defensoras que estão nos ouvindo, juízes e juízes, a gente tem que ver que cada caso concreto, né, é de Gandhi a frase que diz: se eu quero mudar o mundo, eu tenho que dar 3 voltas na própria casa. Então, nós, no que trabalhamos no sistema de justiça, a gente tem que tratar cada caso concreto desse como um caso que ajuda a criar um precedente. E ajudando a criar esse precedente, nós vamos estar ajudando, por exemplo, a teoria do minimalista aprofundada, né? Veio da doutrina da professora Cláudia, hoje está consolidada e ampliando justamente nessa... Por exemplo, nós tivemos... E a professora Cláudia falou das lutas que a gente ganhou, né, diretamente. Mas tivemos várias lutas, e todas a professora Cláudia participou, que é a questão da tentativa, que estão tentando de novo agora, de trazer a arbitragem para dentro do direito do consumidor. Então, é algo que a gente precisa repudiar de uma maneira absurda. Porque o que justifica a existência do direito do consumidor? O reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor. O que é a arbitragem? Um instrumento fantástico, um instrumento maravilhoso para ser usado entre iguais. Então, se eu admito a arbitragem dentro do contrato de consumo, eu estou ignorando que é um contrato entre desiguais. E quando ignora que é contrato entre desiguais, ele perde a razão de existir. Perfeito. Viu, Tiago? Só rapidinho. Mel, achei muito interessante esse ponto que você trouxe do exemplo do helicóptero e do ônibus velho. Isso tem tudo a ver com o que a gente está falando, né, professora Cláudia? Porque, assim, existe o arcabouço principiológico do CDC, que é a grande diferença da necessidade de haver legislação específica. É justamente o que faz haver uma doutrina forte e que influencia diretamente nos julgados e na legislação. Então, Tiago, assim, dentro dessa influência, né, dos julgados, da importância principiológica, qual é a sua visão em relação a isso? Eu vou trazer um pouquinho para uma prática bem do dia a dia, tá? Para que a gente possa refletir. E eu vou chegar no projeto 3514, porque eu acho interessante a professora Cláudia falar sobre ele, tá? O que é que acontece? O nosso amigo Ricardo Morishita, em 2019, ele veio aqui a Fortaleza, professora Cláudia, e disse o seguinte: você sabia que o celular, os aparelhos celulares, eles nos escutam? E eu confesso que mesmo estudando, né, trabalhando com o direito do consumidor há muitos anos, eu nunca tinha parado para verificar a força que tem os spams que chegam nos nossos aparelhos. Mas isso era uma coisa que eu não conseguia, Amélia, identificar. Eu era, vamos dizer assim como a maioria da população que ainda não parou para refletir, talvez as pessoas que vão estar nos escutando vão parar para... O que nós falamos, em pouco tempo, vai virar uma comercial, uma publicidade que vai chegar o tempo todo para você através de imagens no seu celular. E eu lembro muito bem dessa palestra que o Ricardo estava falando, e parei para pensar, meu Deus, como o direito do consumidor é importante, e quem está trabalhando na defesa do consumidor precisa estar atento com cuidado em relação a abusos. Porque, nesse caso, Vladimir, o tempo todo nós estamos sendo induzidos ao consumo. Sim. Tá? O tempo todo induzido. E a tecnologia ela é maravilhosa, mas, ao mesmo tempo, ela também tem o seu perigo. Então, dentro dessa perspectiva, eu olho da importância que é não só ver o que está acontecendo agora, mas tendo um olhar lá na frente. Em 1990, esse código foi visionário, professora Cláudia, na hora que ele já antevia que, de fato, a tecnologia iria... Então, precisava ter artigos que estudo constante do mercado de consumo, ou então abrir para outras fontes de direito, também na teoria geral do direito do consumidor. Diálogo das fontes, orientador da professora Cláudia na Alemanha, né, professor Eric James? O artigo 7º, foi a professora Cláudia que trouxe para cá. Exato, a teoria do diálogo das fontes. Então, o que é que eu quero dizer com essa situação? É que é fundamental o consumidor, que é você identificar a necessidade de estudar as mudanças que acontecem não só na legislação, mas muito na sociedade, nos costumes, a tecnologia. Então, a partir desse momento,
eu começo a identificar, se nós não tratarmos do digital urgentemente, Lei Geral de Proteção de Dados, importante, mas o direito do consumidor ele precisa ir mais a fundo. Ele precisa tratar das relações do mundo digital, que inteligência artificial, como a professora Cláudia falou, meu Deus, onde nós vamos chegar? Né? Você vê programas que você escreve um tema, ele escreve um texto para você em segundos. Então é impressionante. E por que é que eu acho que a gente precisa ter a visão de ir mais à frente, de pensar em vários anos lá? Isso não só em 2023, mas em 2030, 2040, 2050. Porque enquanto nós estamos nos atrasando no Brasil, como muito bem falou a professora Cláudia, nós estamos ficando para trás diante de outros países que, além de tudo que acontece, o nosso atraso em ciência e tecnologia, que falta a questão do governo ter mais vamos dizer, um apoio, inclusive com recursos e com investimentos, mas nós estamos ficando para trás também numa legislação que é básica, e o mundo digital hoje não tem volta, tá? Então, antes de passar a palavra para a professora Cláudia falar sobre a importância do 3514, eu queria também agradecê-la, porque eu atendi uma cliente no escritório, professora Cláudia, e vi da importância que é o tratamento do superendividamento. Eu vi uma cliente quase chorar na minha frente, dizendo o que eu faço da minha vida, porque o tempo todo eu estava diante de um gerente de banco que só dizia, não tem problema, eu lhe ajudo, e cada vez mais colocando empréstimos, renegociações. E essa pessoa disse, o que eu faço? Porque já estou caminhando para 100% do que eu recebo está comprometido. E agora, o que é que eu posso fazer diante dessa situação? Então, nessa questão, eu disse, olha, se não tivesse... E claro que o que a Amélia falou é muito certo. Nós vamos ter que tratar com o judiciário para ele entender melhor como aplicar a lei, mas sem essa lei nós não tínhamos nem o ponto inicial fundamental. Tá? Então, diante disso, parabenizando a aprovação do projeto 3515, que eu também tanto falei, né? 14.181 a lei. Eu queria que a professora Cláudia também pudesse nos falar um pouco sobre essa questão, o mundo digital e o novo direito do consumidor. Vamos chamar assim novo por ser algo que vai se transformar. Muito obrigado, querido colega Tiago Fujita, que tanto ajudou na aplicação, na aprovação dessa lei 14.181 sobre prevenção e tratamento de superendividamento. Foi uma vitória coletiva de toda a sociedade civil, de todas as associações, especialmente da nossa querida Ordem dos Advogados do Brasil, né? E agradeço muitíssimo a sua luta também. Bem, eu concordo plenamente com a necessidade de aprovarmos o projeto 3514, que atualiza o Código de Defesa do Consumidor para o mundo digital. Ele traz um capítulo sobre contratação à distância, sem a presença física das duas pessoas. E veja como hoje essa falta de presença física é tão importante, né? Nós fazemos o pagamento por Pix, né? Às vezes não é até uma compra ali na loja, né? Nós fazemos a contratação, a pesquisa pela internet, a contratação pela internet, ou mesmo, muitas vezes, né, as lojas não têm mais estoque, você chega na loja, a loja diz, olha, aqui tem essa televisão, aquela outra, mas no nosso site você terá a oferta de outras televisões, né? E, então, vamos dizer, um outro mundo, né? Algumas dessas grandes varejos, marketplace, como eles chamam agora, né? 80% dos produtos está na internet, não está no mundo físico da loja. No mundo físico está em 20% só, né? Então, é uma tendência absoluta de utilização do mundo digital na relação de consumo, seja no primeiro momento pré-contratual, seja na contratação e seja depois, né, na própria execução, por exemplo, um streaming,
um filme que se vai ver ou alugar, né? Então, realmente, a forma de consumo hoje, ela foi tomada, ainda mais depois da pandemia, né, pelo mundo digital. Então, esse capítulo chama do comércio eletrônico, mas é, na verdade, do comércio eletrônico e da contratação à distância, né? Mas eu quero chamar a atenção, mais ainda, né, dos novos direitos que esse projeto de lei 3514 traz para o consumidor. Direitos que podem parecer assim banais, mas qual é o primeiro direito? É a liberdade de escolha. O que é inteligência artificial? Inteligência artificial, agora no regulamento previsto, né, pela a União Europeia, eles vão proibir alguns tipos de inteligência artificial. O que faz esse tipo proibido de inteligência artificial? É justamente identificando as fragilidades, as vulnerabilidades daquela pessoa, fazer a decisão pela pessoa. Entendeu? Não tem uma liberdade de escolha. Chegamos neste ponto, né? Outro direito, especialmente frente às novas tecnologias e redes de dados, né? Vedada qualquer forma de discriminação. Isso também é um temaço, né? A discriminação antes era um problema de direito público, agora é discriminação dentro do consumo, discriminação no preço, discriminação de acesso. O senhor... Não, o senhor pertence a uma religião aí que eu não faço negócio com o senhor. Não aparece, cai a ligação, o cartão de crédito não é reconhecido, nem sabe por que não tem acesso àquela coisa, entendeu? Discriminação através do algoritmo. E no crédito, nós não conhecemos isso, o Código de Defesa do Consumidor, artigo 43 e seguinte, já protegia e dava direitos aos consumidores nos bancos de dados negativos. Agora temos a lei do cadastro positivo, temos a LGPD, que também traz direitos, um marco civil da internet também traz direitos do consumidor, né? Mas a verdade é que a discriminação com os nossos dados, com as chamadas caminhos digitais que a gente usa, ou decisões digitais, as próprias lives que a pessoa faz, né? Eu, por exemplo, para os meus algoritmos, eu sou considerada uma superendividada, porque eu fico sempre pesquisando sobre superendividamento, sobre juros, etc. Eles acham que eu sou superendividada, me oferecem um monte de coisa, aí pior para eles, porque eu fico sabendo as ofertas horríveis que fazem, né? E ainda, eu me beneficio disso, não vou dizer para eles, não, silêncio, deixa assim. Mas, na verdade, o nosso rastro digital está todo... vamos dizer, está todo compartilhado e na nuvem, né? Então a gente já não tem mais como apagar ele, mas a gente tem direitos, né? Na LGPD, e agora precisamos de mais direitos ainda. Eu estou lendo um dos incisos do projeto de lei 3514, né? Mas vamos dizer, a desconstrução que foi feita no mundo digital é impressionante para o direito do consumidor. Vou dar alguns exemplos para os senhores. Não só vamos dizer, do acompanhamento, né, mas da possibilidade de fazer propagandas ou publicidades dirigidas para aquela pessoa e para o seu... É como se fosse no streaming, né? Todo mundo tem Netflix e tal, e eles oferecem os vídeos e os filmes que você já, mais ou menos do teu estilo, né? Que você já gosta, né? Por quê? Porque eles conhecem você, eles fazem um profiler da pessoa. Mas tem uma desconstrução ainda mais profunda, que é a desconstrução da qualidade. O que é qualidade hoje? Qualidade hoje é tempo, é rapidez, é espaço, né? Espaço de gravação, espaço que vai estar no seu celular ou na nuvem, né? Porque são novas qualidades. Outra coisa que nós também dizíamos, né? O direito consumidor é um direito de informação, com calma, com alma, de boa fé, um pensar refletido, uma visualização das expectativas do outro. Mas quem é o outro? O outro é um robô. Você dava um exemplo, né, dos celulares que gravam, mas agora eu fiquei sabendo numa aula, né, que aqueles robozinhos que limpam a casa da gente, eles também mapeiam a casa da gente, mapeiam os móveis e podem vender, tá até no contrato, podem vender aquele mapa que ele fez para especulação imobiliária.
Então, veja, e podem filmar as pessoas, pode tudo. Aquele robozinho pode tudo. Imagina, né, o que é vamos dizer, a internet das coisas, o futuro, né, vai saber tudo que você consome, o que está na geladeira, os hábitos alimentares, os hábitos de saúde, já sabe, né? Bem, mas eu quero chegar numa desconstrução. Então, vamos dizer, o direito do consumidor, ele era uma tentativa de rematerializar, de fixar o contrato, a relação, né? Toda a informação suficientemente precisa, inclusive a publicidade integra o contrato e tal. Agora, na internet, a informação pode ser visual, pode ser um pop-pop, aqueles que aparecem, desaparecem. E como é que eu vou pegar tudo isso? Então, o 3514 é que ele pega. Outro problema brasileiro é o spam, né? Nós somos campeões de spam, o intermediário na internet. E aí eu chego no problema maior da qualidade, né? O ministro Antônio Jaime Benjamin tem uma decisão belíssima, né? E depois eu e o professor Bruno Mirage vamos cunhar a expressão produtos e serviços simbióticos. Na decisão do ministro Benjamin fica bem claro, é um fax, não é uma decisão de consumo, que fica ligado de noite, mas veja, o fax é uma coisa física e tem que ter a linha telefônica, né? Que também aqui, no caso, ainda é física, né? Agora não é mais, não tem quase nenhuma linha física, né? Mas, enfim, já é digital. Mas o problema é que entrou um hacker lá, começou a fazer telefonemas para o mundo inteiro, a conta ficou um negócio de louco, a empresa recorre e vai perdendo, vai perdendo, vai perdendo. Por quê? E o ministro Benjamin vai dizer assim, olha, hoje a qualidade significa essa simbiose entre o produto, o fax, e o serviço. E essa ideia é que nós pegamos, eu e o ministro, o Bruno Mirage, justamente para dizer que hoje a expectativa legítima do consumidor de qualidade ela mudou e ela é simbiótica. Às vezes não é o produto em si, o celular, né? O celular, coitadinho, como produto mesmo, não vale nada. Ele vale pelos produtos imateriais, os aplicativos ou conteúdos digitais que ele suporta, pelas funções que ele suporta, pela rapidez que ele consegue trabalhar, pela vamos dizer, harmonia ou simbiose dos seus próprios aplicativos, hardware com software, né? Tem até um tipo de celular que vale mais pela maneira tão gentil que o aplicativo e o hardware funcionam, né? Então, veja como o valor das coisas e as expectativas do consumidor mudaram totalmente. De 1990 para cá é outro mundo, né? E o outro problema também é esse intermediário, as plataformas, né? Antigamente a gente dizia, não, a plataforma é uma highway, vamos dizer assim, uma estrada, né, que faz a ligação do consumidor e do fornecedor. Mas essa figura de linguagem não está mais certa. Eu vou fazer aqui vou botar a mão para não aparecer a marca, né? Um copo, vamos dizer, todo construído, assim, uma garrafinha, certo? Essa aqui é de água. Por quê? Porque tem alguém que é o gatekeeper, o guardião de acesso, que vai abrir isso aqui ele construiu, isso aqui é o algoritmo dele. Ele fez assim, podia ter feito de outra forma e tal. Ele fez assim, só por DHL, só pelo correio, não sei quem vai poder subir, né? Mas aqui sobe o fornecedor e aqui sobe o consumidor. E lá eles se encontram. A água que está aqui dentro é igual, é a relação de consumo tradicional. Só a liberdade do consumidor no mundo físico, entrar na loja, não deixa os dados. Aqui, para subir, vai ter que deixar todos. E ainda vai ter que aceitar tudo, porque senão não sobe. E o outro que está desse lado, que é o fornecedor todo-poderoso, ele já não é mais todo-poderoso. Quem é o todo-poderoso? É o guardião de acesso, é o gatekeeper, é esse aqui que fecha ou abre, eu vou fechar porque eu estou perto do computador, a relação de consumo. Então, veja, esse intermediário, essa grande big tech, essa plataforma, né, esse marketplace, ele é muito mais importante, inclusive a gente só conhece essa marca, né? A gente entra no carro, não é por causa do José da Silva, é porque o carro tem um determinado aplicativo, né, que facilita o transporte, que é o meu aplicativo. Então, veja, a minha confiança, a minha hiperconfiança é naquela marca do intermediário do fornecedor gatekeeper.
Então, veja, nós estamos num Código de Defesa do Consumidor que ainda fala em produtos ou serviços, como se fossem duas coisas, já é uma coisa, e que graças a Deus, né, tem o artigo 34 sobre os intermediários, define fornecedor de serviço de maneira bem ampla, mas fornecedor de produto ainda de maneira nominada, né? Então, realmente é necessário aprovar esse Código de Defesa do Consumidor, porque o mundo de hoje, né, é um mundo em que a teoria da qualidade, a própria boa-fé, a necessidade de rematerialização, de concretude das coisas, que ficaram todas imateriais e à distância, é muito maior do que em 1990. Então, nós estamos, vamos dizer, já passou o tempo de aprovar esse projeto de lei, né? E os temas mais pujantes, né? O próprio marco legal da inteligência artificial vai mandar fazer uma remissão, como faz o artigo 45 da Lei Geral de Proteção de Dados, para vazamento de dados de consumo, né? Vai fazer uma remissão para o Código de Defesa do Consumidor. Mas o Código de Defesa do Consumidor, coitadinho, não fala de internet, ainda de venda de porta em porta, fora do estabelecimento comercial. Nós temos que enfrentar esse mundo de hoje, não dá mais, né? E 68% do crédito hoje é à distância. Então, fizemos a atualização do superendividamento, mas o 68% do crédito está fora. Não pode também. E aqui o projeto 3515 faz esse fechamento, essa preparação para o nosso mundo atual, né? Que é muito importante que seja aprovado. Professora, e como está hoje? Como é que está? Já foi aprovado no Senado, está na Câmara? Está na Câmara, mas ele está apensado, então ele tem que ser desapensado, e nós vamos lançar agora, já aproveito o podcast, nós vamos lançar uma campanha para que ele seja desapensado e apensado ao marco legal da inteligência artificial, para que quando houver o marco legal da inteligência artificial, já saia o projeto de lei 3515, ou mesmo antes, né? Ou então que os dois tramitem conjuntamente, porque tem um terceiro projeto, que chamam de projeto da fake news, mas, na verdade, é um projeto sobre plataformas digitais, que também faz uma remissão ao Código de Defesa do Consumidor. Ou então ele tem que ser desapensado e aprovado primeiro desses dois outros projetos, ou, pelo menos, ser apensado a um desses projetos que discutem aí realmente relações de consumo nesse mundo digital, né? Complementam, vamos dizer, o projeto 3514. Perfeito. Professor, enquanto você falava, eu pensava aqui, né? O CDC, quando ele nasceu, existia a figura do publicitário, principalmente, a figura principal do marketing era o publicitário. Nesse contexto, professora, a preocupação com o marketing abusivo, ele era a figura do publicitário. Hoje nós estamos lidando com um algoritmo, hoje nós estamos lidando com uma inteligência artificial ilimitada, né, com acesso a todo o conhecimento arquivado. Então, como é que a nossa legislação ela não vai estar adaptada a isso? Né? Então, assim, é fundamental, é basilar que a gente realmente traga isso para a legislação. Né? E eu abro espaço também para a Amélia e para o Tiago para falar sobre isso. O que me preocupa no CDC é exatamente a questão do... Existem artigos, o artigo 49 do direito de arrependimento. Você vê que é uma escrita para outra década. Né? Compra por telefone, né? Fora do estabelecimento. Galego, né? Não sei se lá no Rio Grande do Sul tem, mas aqui no Ceará a gente tem muito galego, né? Passando de porta em porta, vendendo a cadeira. Então é daquela época, né? Aquela coisa, hoje não existe isso, assim... Antigamente, né, eram os produtos, né, de moda e tal, a pessoa aí, mas nós precisamos saber que o comércio eletrônico, de fato, é uma realidade muito grande hoje, muito consolidada e que vai crescer ainda mais. Sim. Então, e eu acho muito interessante essa proposta de colocar pensado ao marco da inteligência artificial, porque o que é que eu acredito? O Brasil ele ainda tem muita cultura de lei. E se a gente, vamos dizer assim, fatiar situações, querer dispor de metade, não dispor da outra, isso pode gerar uma situação que cause, vamos dizer assim, prejuízos. Né? E o direito do consumidor, a grande vantagem dele é que ele é muito transversal, ele acaba passando por todos os temas e, de fato,
infelizmente, nem de fato, na verdade, infelizmente, muitas vezes demora muito a tramitação, né? E esse é o ponto onde associações, eu quero agradecer aqui aos meus amigos da Associação Cearense de Defesa do Consumidor, que, assim, constantemente nós estamos, professora Cláudia, conversando com legisladores, né? Estou esperando, conversando com o senador Girão, com deputados, com o total interesse de que nós possamos desengavetar, desculpa a expressão, mas é quase isso mesmo, tirar das gavetas projetos de lei que vão ajudar. E eu costumo até dizer com os políticos que, assim, vai chegar no povo. Qualquer situação dessa, por mais que não haja uma compreensão num primeiro momento, mas vai chegar. E diante da situação que eu vejo, Vladimir, eu queria deixar registrado. Hoje os idosos no Brasil estão passando por uma situação de miséria, Sim. de exploração. O que está sendo feito nesse país em relação a empréstimos consignados, isso é um absurdo, é criminoso. E nós, enquanto defesa do consumidor, nós temos que lutar e, de fato, conversar, chegar junto. Assim como foi feito no 3515, a gente chegou em vários gabinetes, vamos lá, vamos nos irmanar. Porque louco é aquele que acredita que pode mudar o mundo e ele vai lá e faz. Entendeu? Então eu queria deixar essa mensagem aqui como algo que para essa mesa é muito fácil de entender, né? De entender como as mesmas 24 horas que tem para todo mundo, tem pessoas que conseguem fazer a diferença na vida de milhões. Sim. E aqui eu queria deixar minha homenagem a essas duas referências para mim, doutora Cláudia e doutora Amélia. É uma honra muito grande, realmente. A gente está com duas grandes figuras do nosso direito, não só na defesa do consumidor, mas assim, é um prazer ter o poder desfrutar desse momento com vocês. É uma troca muito bacana. Amélia, só para a gente já encaminhando para o final, eu acho importantíssima essa fala do Tiago em relação à vulnerabilidade dos idosos. Você, como defensora pública, você está na linha de frente disso. Assim, qual é a sua visão em relação a essas abusividades que acontecem, especialmente para o público dos idosos? Porque eu vejo que, infelizmente, até o nosso judiciário, muitas vezes, cria precedentes, você mencionou um precedente excelente, que reconhece essa vulnerabilidade de fato em relação ao cartão com senha. A gente sabe que não é o mesmo trato com a tecnologia, uma pessoa jovem e uma pessoa idosa. Mas qual a visão em relação a isso e como que, pelo menos aqui no Ceará, né, tá essa temática, né? A hipervulnerabilidade do consumidor e da consumidora idosa, né, dá para falar pessoa consumidora, né, porque acho que fica mais inclusivo, é gritante, manifesta, e ela atravessa por toda a fala anterior da professora Cláudia. Por quê? Porque hoje nós estamos lidando com um público que precisa contratar para assinatura via tablet. Gente, não existe. O dia desse eu peguei um caso, doutora, eu assinei a prova de vida. Eu não assinei aquele empréstimo consignado, mas tá lá a minha fotinha, mas a fotinha que eu... Aí ele fica com vergonha de dizer que não está vendo, justamente pela hipervulnerabilidade do consumidor. Perfeito. A assinatura biométrica, passa pelo 3514. Então, não tem, é como eu estou tomando um remédio, eu tive uma gripe forte, tive que tomar um antibiótico. Se eu não cuidar do estômago em paralelo, eu vou resolver um problema e vou criar outro. Exato. Então, essa transversalidade para a gente resolver o problema, que é fato, né? E uma nação que não protege seu idoso não é nação. Então, é algo que é absurdamente grave, e para esse problema do reconhecimento, da efetivação do direito da pessoa consumidora idosa, nós precisamos aprovar o projeto de lei 3514. Perfeito. Porque sem ele, a gente vai estar enxugando gelo. Por quê? Porque, como lembrou a professora Cláudia, 68% das operações de crédito hoje são feitas de maneira digital. Então, nessa perspectiva, a lei, acima de tudo, ela é uma convergência democrática. Uhum. Né? Eu critico muito o mito da lei, no sentido de que nem o mito do número do processo. Né? Tem que ser aquela coisa como se, quando tivesse o número do processo, o problema tivesse resolvido. Sim. E algo que a gente fala muito no Clube do Consumidor é que a nossa meta lá é resolver problema, não é dar o número de um processo. Né? Então, se fizer resolver 100 processos, melhor ainda. Então, nós temos no Brasil uma cultura da lei. Por exemplo, é inegável
eu, em que pese nós tenhamos desembargadores corajosos, como a desembargadora Cristina Tereza Gaulia, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que desde 2005, 2006, 2008, é inspirada, calcada, né, na doutrina da professora Cláudia, da professora Rosângela Cavalaz, da professora Clarissa, decidia e reconhecia o superendividamento, a professora Glória era voto vencido muitas vezes, né, na Câmara em que ela participava. Quando é um processo, né, esse processo de burilamento que a gente tem, e quando ele converge na aprovação, 1º de julho de 2021, quando a Lei 14.181 foi aprovada, e existiu um Código de Defesa do Consumidor, que no 54A reconhece que o superendividamento existe, no 54C, D, E, F, G, diz que esse superendividamento ele vem de uma prática abusiva, de um assédio comercial, né, diz assim, olha, aquilo que você estava falando não é loucura, não é idealismo exacerbado. Então, a lei, ela pega do Oiapoque ao Chuí, ela pega do conservador ao liberal, é uma convergência democrática. Então, naquele momento ali, é quando a gente aprova a lei, a gente diz, vamos discutir outra coisa, isso aqui já virou lei. Então, a doutrina, ela já tem, ela tem uma ela pode ter, eu posso ter uma divergência aqui e acolá, eu posso ter uma divergência aqui e acolá no precedente, mas quando eu tenho foi aprovado, né, o projeto de lei, não cabe mais a discussão. Né? Não cabe mais essa discussão. Então, hoje, nós precisamos, em que pese mais uma vez, repito, nós já temos instrumentos hoje, né, para irmos defendendo, né, principalmente pela doutrina, pelos precedentes jurisprudenciais, e a gente viu isso na questão do superendividamento, né? O próprio reconhecimento da pessoa como superendividada, o reconhecimento do Conselho Nacional de Justiça sobre a necessidade da criação dos núcleos de superendividamento. Então, tudo é um processo, né? Mas é que nem que você está fazendo um vatapá maravilhoso, se você colocar o creme de leite antes da hora, coalha tudo. Então, depois que a doutrina foi lá e já mostrou a importância, depois que já temos precedentes judiciais claros, se não vier a lei nesse momento, a gente vai demorar muito mais para que o direito chegue na casa da Maria e do José. Então, o projeto 3514, ele é urgentíssimo. Então, a gente precisa encontrar formas aí, realmente, de cada um, dentro do seu lugar de fala, dentro do seu raio de influência, de conseguirmos aprová-lo. Né? Então, pelo avançado da hora, já aproveito para me despedir, né? Agradecer aqui mais uma vez a CDCOM. A CDCOM, professora Cláudia, ela é sempre uma... Eu nunca vi... fazerem realmente com tão pouco, fazerem tanto, né? Porque é sem orçamento, com coragem, com dedicação, né? A turma está o tempo todo se reunindo, sempre que a gente precisa está lá, se movimenta, lota auditório, né? E realmente com olhos brilhando. Então, realmente, o trabalho e a CDCOM nasceu de uma adversidade, né? Nasceu de fazendo do limão a limonada. Sim. Então, nesse sentido, aqui rendo a homenagem à Associação Cearense de Defesa do Consumidor, né? A importância, né? De vocês, e agradecendo também a oportunidade, né? De estarmos nesse momento com a professora Cláudia Lima Marques, que é essa referência de maneira objetiva e subjetiva para todos nós. Nós que agradecemos, Amélia. E não só a você, ao Tiago, também à professora Cláudia, como a Amélia bem falou, realmente já encaminhando para o final do nosso episódio, mas que é uma honra para a CDCOM nós termos parceiras tão importantes como vocês. Né? A defesa do consumidor ela tem que estar unida. As pautas elas não são simples, elas são extremamente complexas. Elas exigem uma luta, elas exigem uma batalha e nós realmente precisamos estar juntos. Né? Então, agradeço pela participação no nosso podcast. Né? Vou passar a palavra para o Tiago para ele realmente fazer esse encerramento, mas agradeço, para mim é uma honra estar aqui com você, minha querida amiga Amélia, professora Cláudia. Tiago, muito obrigado também a vocês pela conversa. Eu acredito que a defesa do consumidor só ganha cada vez que vocês se reúnem. Estar aqui, primeiro, você aprende o tempo todo, né? Conversar com a professora Cláudia, com a professora Amélia, é sempre um aprendizado. Mas o que é que eu queria dizer? Era sobre a importância que é cada um fazer sua diferença. A Amélia está falando sobre a CDCOM. A associação, nós vamos ao interior do Estado ofertar cursos, ofertar palestras. Nós vamos às praças do interior do Estado
para ofertar atendimento. Nós vamos às praças aqui de Fortaleza, obras literárias, livros, a gente já está lançando, todo ano estamos procurando trazer e levar uma contribuição, faculdades, assim como um dia, eu sempre falo, América, que um dia, no banco de faculdade, eu me inspirei a estudar a defesa do consumidor. Eu digo, vocês têm a oportunidade de receber aqui também uma pequena contribuição para que vocês façam o mesmo. Sim. E já chamando pelo meio do associativismo, que no Brasil nem sempre é dado valor. Muitas vezes o pessoal, com todas as dificuldades que é o associativismo, sem dúvida, a busca de recursos, esse trabalho, mas é sempre ter 1 mais 1 são 2, e a gente vai crescendo na contribuição. E daqui a pouco 1 mais 1 não é 2, é muito mais forte. Então, eu queria deixar como recado para as pessoas desse podcast que, além de muito saber, nós podemos realmente modificar a vida das pessoas através, principalmente, daqueles que vão militar no direito do consumidor, que é uma matéria super interessante. Então, muito obrigado. Foi um prazer estar aqui com vocês. Fiquem à vontade. Professora Cláudia, também abrindo espaço para sua despedida, mais uma vez agradecendo a sua participação. Eu que agradeço esse momento de tanta ternura e, ao mesmo tempo, de aprendizado. Gostei muito desse podcast e queria frisar a importância, eu sempre digo, o direito do consumidor, no direito do consumidor se tem a luta, mas também se tem essa amizade, esse reconhecimento e, ao mesmo tempo, essa conquista. Não é fácil, realmente é difícil, mas com muita coragem, com muita paciência, nós vamos indo e vamos melhorando a vida das pessoas. Então, eu sempre gosto de dizer, eu achava que algumas coisas não eram tão importantes, até o dia que minha mãe, que não estudou direito, que já é uma senhora de certa idade, ela estava discutindo com o gerente sobre um direito que ela achava que tinha. O gerente disse, não tenho direito. E ela podia me ligar, que eu sou filha. Não, mas ela disse assim, a minha filha diz que tem um Código de Defesa do Consumidor aí. O senhor traz para mim o Código de Defesa do Consumidor? Ela queria ler para saber se ela tinha esse direito, Mas só ao pedir, simbolicamente, ao pedir que acessem o Código de Defesa do Consumidor, o gerente está, tudo bem, a senhora tem direito, pode levar. Então, veja que bonito, a força do direito do consumidor, Ela não tinha certeza, mas ela achava que estava lá, e hoje é importante a gente atualizar esse código para que todos os brasileiros de todo o Brasil, de norte a sul, possam achar ali o seu direito, inclusive o seu direito digital, que hoje é realmente parte muito importante da vida das pessoas, de todas as classes, de todos os brasileiros. Então, vamos lá, juntos, aprovar esse projeto 3514. E é isso, e é nesse sentimento de unidade, da defesa do consumidor que a gente vai encerrando esse nosso segundo episódio do CDC Cast, agradecendo mais uma vez a Amélia, ao Tiago e à professora Cláudia, especialmente. Muito obrigado a todos vocês, sempre é um prazer. E é isso, pessoal, vamos juntos que a defesa do consumidor só tem a ganhar. Então, pessoal, obrigado pela audiência. Você já conhecia a professora Cláudia Lima Marques? Estudante de direito, advogado, todo mundo que é da defesa do consumidor com certeza já passou por alguma obra da professora. Então, pessoal, se você gostou do episódio, se inscreve aqui no canal, já vai deixando sua curtida, é muito importante para o crescimento do nosso canal, para a divulgação do nosso podcast, e a gente só tem a agradecer, certo, pessoal? Então, a gente está com esse objetivo de levar informação de qualidade para vocês, e é isso, muito obrigado e até a próxima.